Abra os ouvidos. Às vezes estamos tão envolvidos com os problemas, com as dores e com os nossos lamentos, que não conseguimos escutar nada e ninguém. Ficamos surdos para as vozes que podem muito bem nos ajudar, que podem nos dar uma direção, que podem nos tirar do fundo do poço. Eu creio que isso está muito ligado ao orgulho que todos nós temos dentro da nossa alma. Esse orgulho precisa ser tratado, precisa ser moído, porque senão nunca seremos humildes para ouvirmos as pessoas e para ouvirmos até mesmo o próprio Deus. Saiba de uma coisa, nem sempre nós conseguiremos solução para tudo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos aprender, nós precisamos escutar, nós precisamos ouvir a voz de Deus em nosso interior. Precisamos ouvir a voz de Deus através de outras pessoas que só querem nos ajudar. Esse será o assunto de nossa devocional de hoje, começando as reflexões sobre a carta aos Hebreus. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e ilumine o seu dia, que Deus possa nos ajudar a ouvir a sua voz. O tema da devocional de hoje então será: abra os ouvidos. Vamos ler a palavra? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia! Que versículos maravilhosos, né, irmãos? Hoje nós vamos iniciar nossas devocionais na carta aos Hebreus. Essa carta, que na realidade tem poucas características de uma carta, ela foi escrita por alguém que tinha uma comunhão com os apóstolos e discípulos de Cristo. Não se sabe ao certo quem é que a escreveu, mas essa pessoa, esse autor, essa pessoa estava preocupada com as lutas e sofrimentos que a Igreja de Cristo vinha enfrentando, muitas perseguições e até prisões, o que estava ocasionando de muitas pessoas até desistirem da fé cristã e participarem da igreja e dos cultos. Ao que tudo indica, os destinatários dessa carta tinham conhecimento de toda a história do Antigo Testamento, porque o autor trata muito bem de lhes mostrar Cristo em todas as escrituras antigas. E assim, ele exalta a pessoa do Filho de Deus, colocando-o acima de tudo e de todos, fossem os anjos, Moisés, os profetas e até qualquer sacerdote. E o autor diz da importância de todos darem ouvidos ao que Cristo veio lhes falar, pois outrora Deus falou com todos através de revelações com seus profetas, mas agora o Senhor Deus veio na pessoa do Filho, que era Jesus, e veio lhe honrar toda a palavra. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser lida, meditada, refletida e vivida, porque ela é a palavra do Deus, do Filho de Deus para todos nós. Se queremos ouvir a voz de Deus, teremos que ouvir da palavra, teremos que ouvir aqueles que conhecem a palavra de Deus, teremos que ouvir conselhos embasados na palavra do Senhor. É muito comum nos depararmos hoje com situações difíceis na nossa vida, onde não conseguimos soluções ou direções. Nossa mente fica cheia, nossas ideias não se ajustam, ficamos confusos e não conseguimos ver nem mesmo um palmo à nossa frente. Nessas horas, aí vem o desânimo, vem a vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, tudo porque não conseguimos entender o momento e nem conseguimos uma ajuda. Mas pode ser que o problema esteja em nós mesmos, pois todos nós temos dificuldades de ouvir. Nós queremos mais é falar, falar e falar. Parecemos um copo cheio que não cabe nem mais uma gota de água.
Daí nós vamos ficar sofrendo, batendo a cabeça de um lado para o outro e não conseguiremos soluções, quando na verdade basta abrirmos nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. Quando eu falo abrir os ouvidos, não quer dizer que vai aparecer aquela voz firme e forte que vai estremecer tudo ao nosso redor. Abrir os ouvidos quer dizer abrir o coração, abrir os olhos, abrir a mente, abrir o entendimento. Na maioria das vezes, Deus fala lá no nosso íntimo e nós sabemos que é Ele quem está falando. O Senhor Jesus disse que se nós formos suas ovelhas, nós vamos conhecer e reconhecer a voz dele, que é o nosso bom pastor. Então, se você tem passado esses momentos difíceis, se você tem tido vontade de desistir de tudo e tem pensado lá no seu coração que não sabe mais o que fazer, essa é a hora de pedir ao Senhor para falar com você. Peça e aguarde, peça com fé, mas fique atento. Deus tem várias formas de falar. Ele pode usar uma criança, pode usar uma circunstância, a natureza, pode usar uma notícia, uma pessoa que é a sua autoridade espiritual. E Deus fala ainda mais firmemente na palavra, que é a Bíblia. Quanto mais você ler a palavra, mais você saberá o que fazer e o que não fazer. Pode ter certeza disso. Então, abra os seus ouvidos. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos interceder uns pelos outros. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, desde já pedimos ao Senhor, abra os nossos ouvidos, porque nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos saber direções, saber as melhores escolhas, Pai, saber o melhor caminho. E nada disso, meu Pai, nós vamos aprender sozinhos. Nós vamos ter que buscar ajuda, seja em pessoas ou principalmente, Pai, e melhor ainda no Senhor e na sua palavra. Ah, Deus, fale conosco lá no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. O Senhor sabe como falar. A tua palavra nos diz aqui que o Senhor falou através do Filho, porque o Filho é a palavra. Então, Pai, nós queremos louvar e bendizer o seu nome, porque o Senhor tem nos falado de forma tão profunda. Agora tem vezes, Pai, que nós fechamos os ouvidos, nós não queremos ouvir as pessoas, não queremos ouvir as verdades, meu Pai, e daí andamos por caminhos tortuosos, batemos a cabeça de um lado para o outro, e aí, Pai, no final, nós queremos desistir de tudo e jogar tudo para o alto, mas nessa manhã, para a honra e glória do Senhor, eu creio que o Senhor está falando com meu irmão e a minha irmã, para ele abrir mais os ouvidos, para abrir o entendimento, abrir os olhos e perceber o que o Senhor está dizendo, o caminho que o Senhor está mostrando. Assim eu oro e desde já, Pai, te agradeço, certo que o Senhor vai abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Paizinho, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Jesus, há poder no teu nome, a sua palavra nos disse aqui que o Senhor está acima de tudo e de todos. Então, em teu nome, nós pedimos solução e bênção para a vida do meu irmão e da minha irmã. Abre, Senhor, o coração e o entendimento de todos os teus filhos e filhas. Na autoridade do nome de Jesus, repreende as dores, as lutas e os sofrimentos. Que cada um dos teus filhos venha ter uma experiência contigo de livramento, de cura, de restauração. Abençoe os que estão enfermos, os que estão desempregados, os que estão enlutados, perderam alguém, Pai, e estão tristes. Aqueles, Pai, que infelizmente o casamento não teve jeito, se divorciou, largou a esposa ou largou o esposo. Senhor, toca no coração para que esse casamento seja restaurado. Oro pelos filhos, quem sabe estão na rebeldia, nas drogas, nas bebidas, na prostituição. Senhor, traga o teu filho de volta à sua presença, meu Pai. Oramos por aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, Pai. Largaram a igreja, jogaram tudo para o alto. Ah, Jesus, faz o teu filho e a tua filha voltarem os olhos
ao Senhor, que a tua graça, a tua bênção, o teu favor seja sobre a vida deles, meu Pai. Eu oro, dedico, Senhor, esse tempo de oração e intercessão que fazemos aqui uns pelos outros ao Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão com causas impossíveis e difíceis, Pai, que o Senhor estenda a sua mão e possa ajudá-los. Oro por aqueles que estão passando madrugadas, Pai, orando, clamando, indo pelos montes, Pai. Alguns, Pai, que não têm nem mesmo mais tempo de orar, mas estão olhando para o céu e dizendo: Deus, me ajuda, Deus, faz isso comigo, Deus, me dá uma solução. Que o Senhor possa ajudar esses filhos e filhas. Oramos pelos casamentos, pelos cônjuges, marido, esposa, pelos filhos. Oramos, meu Pai, pelas casas, que sejam todos os nossos lares protegidos pela boa mão do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um dia muito abençoado, Pai. Ó Senhor Deus, glorifica o Teu nome na nossa vida, Pai. Ó Deus, que a Tua luz possa resplandecer em nós. Tira-nos de todas as trevas, de fundo de poço. Nós somos Teus filhos e andamos na luz do Senhor. Assim nós oramos. E já te agradecemos por tudo. Fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Começamos aí mais um livro da Bíblia, a Carta aos Hebreus. Convido você a permanecer conosco para a glória de Deus nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui. Peço a você que se inscreva aí nos nossos canais, segue a gente lá no Facebook também, no Instagram, e dá sua curtida, dá o seu joinha e não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.